Bom dia, família, beleza? Mais um vídeo aí com Jonathan Gonçalves. Hoje o vídeo, gente, estarei contando a história de vida da minha mãe, a Ana Maria Costa Gonçalves. Contarei sobre a adolescência dela, como ela entrou no vício do álcool e como também ela infelizmente perdeu a sua vida com apenas 42 anos. Então acompanhe esse vídeo aí, espero que vocês gostem e estarei contando a história completa de minha mãe Ana Maria, beleza? Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal, né? Ativar o sininho para receber todos os vídeos diariamente. E o principal, gente, estoura o botão do like, beleza? Dito isso aí, roda a vinheta então! Bom, galera, a minha mãe, ela teve a adolescência como qualquer outra adolescente, sempre muito bonita, né? Uma adolescente muito linda mesmo, de verdade. Só que eu fiquei sabendo, pelos fatos que eu fui juntando, o quebra-cabeça da história dela, né? A minha avó Conceição, ela frequentava cassinos e casas de jogos de baralho, sabe? Então, eu acredito por volta quando minha mãe tinha uns 19 para 20 anos, a minha avó, como ela trabalhava e frequentava essa casa de jogo, ela levou a minha mãe junto para essa casa de jogo de baralho, né? Aquela casa de jogatina, né? Então a minha mãe, ela acabou pegando o mesmo vício do jogo de baralho e começou a frequentar esse ambiente. Com o passar do tempo dela frequentando essa casa de jogo, o dono da casa de jogo, que é o meu pai de sangue, né, chamado Serafim de Jesus, ele era dono dessa casa, né? Desculpa, gente, uma moto passou aqui. Ele era dono dessa casa de jogo e já tinha um contato com a minha avó. Então eu acredito que ele avistou a minha mãe, né? Uma mulher muito linda, muito atraente, muito linda de verdade, olhos verdes, e começou a jogar seu charme pra cima dela. Até que realmente eles tiveram um caso. Eles acabaram ficando juntos, né? Então minha mãe acabou se envolvendo, tendo esse relacionamento com o dono da casa de jogos, que minha avó frequentava. E nesse relacionamento aconteceu de ela engravidar. De mim mesmo, né? Claro. Jonathan Gonçalves. Ela engravidou. Só que o que aconteceu foi o seguinte, quando eu nasci, o pai, né, o verdadeiro, ele talvez deve ter escondido dela que ele teria uma outra família já, né, que ele já era casado, inclusive já tinha 4 filhos, né, tudo grandinho já, porque eu lembro um pouco dele assim, ele era um coroa já, né, a última vez que eu vi ele, eu tinha apenas 12 anos, ele já aparentava ter seus 45, seus 40 anos já, quando eu tinha 12. Então eu acredito que ele já tinha a família dele já feita, né? Então foi mais um caso mesmo. Só que aí eu nasço, né? Nasce Jonathan Gonçalves e a minha mãe sempre gostou muito dele. Só que o que acontece? Ela nunca pôde ter ele de verdade, né? Porque ele não pôde largar a família real dele pra ficar com a menininha novinha que ele tinha namorado, né? Então, a minha mãe, ela sofreu bastante por causa do relacionamento dela, né? Aí, uma das histórias da minha avó contando, a minha avó foi comigo pelos braços, né? Foi pedir ajuda para o pai, para poder ajudar a criar a criança. Quando a minha avó bate na porta deles, na cidade da Moca, em São Paulo, a mulher dele, junto com outras crianças, atende a minha avó. E aí, a minha avó diz que essa mulher, ao ver a minha avó com a criança no colo, ela fala: minha senhora, se esse filho é dele mesmo, você não tem condição de criá-lo, deixe ele aqui e nunca mais aparece na nossa frente. Eles eram as famílias bem-sucedidas, né? Eles tinham uma certa posição na vida, né, talvez. Então trataram muito mal a minha avó. A minha avó, assustada, ela pegou eu e nunca mais apareceu. O meu pai, sabendo disso, ele foi de encontro a eles, né, na época. Eu tinha por volta aí uns 6 anos de idade. E ele pega a minha mãe,
junto com a minha avó e eu de colo, né? E leva todo mundo para a cidade de Santos, São Vicente, que é onde que eu comecei a ser criado, na cidade do litoral de São Paulo. Então, a minha mãe, ela começou a perceber que não teria o meu pai do lado dela, porque ela amava ele muito, né? Praticamente foi o primeiro homem dela. Ela perdeu a virgindade com ele. Então foi aquele amor que ela teve por ele, assim, muito grande, sabe? Só que ao mesmo tempo, ela se frustrou muito porque ela não poderia ficar com ele, né? Levaram todo mundo para Santos, ele leva minha mãe para Santos e monta uma agência de carro, né? E dá para ela tomar conta dessa agência de carro. Para ela ter uma estabilidade de vida para poder criar eu, né? Ajudar a criar eu. Até então tudo anda bem. Só que ela foi uma mulher que, sabe, rapidamente ela esteve, assim, muito bem de vida. Ela morava na praia, ela morava em apartamento, ela tinha seus carros zero, ela vivia na praia, né? Nossa, ela gostava muito de praia. Só que automaticamente, eu não sei o que aconteceu de fato, ela perde a agência de carro, né? Ela sofre uma perca, uma crise, eu não sei o que aconteceu de fato. E de repente ela tem que vender tudo e perde esse meio de sobrevivência que ela tinha, né? E acaba indo morar no barraco de madeira. Então o que aconteceu na cabeça dela? Eu acredito que, primeiro, ela amava muito meu pai. Segundo, ela se via lá em cima, né? Vivendo uma vida muito boa. De repente a pessoa toma aquela queda, se vê em uma situação muito difícil e ainda com uma criança pequena. Foi aí que ela se viu em desespero e começou a beber. Foi o motivo de ela começar a entrar no alcoolismo. Ela bebia muito, gente. Bom, gente, a minha mãe, dando já um certo trabalho para minha avó, eu lembro que minha avó contou uma vez o seguinte. Ela saiu saiu comigo pra ir dar um passeio na praia. Eu não lembro muito bem no local, né? Mas ela saiu comigo e na hora de vir embora, ela parou no bar. Em um bar, né? E ela começou a beber comigo. Eu apenas tinha 1 ano e 8 meses para 2 anos. Nessa faixa, mais ou menos. Já estava completando seus 2 aninhos. E aí, o que acontece? Ela bebendo muito, ela acaba me esquecendo dentro do bar. E ela saiu bêbada, né? E acabou me deixando dentro desse bar aí. A sorte foi que uma prima minha, uma prima dela, né? Chamada Cleusa. Um abraço, Cleusa, tudo bem? Ela passou de ônibus e ela me viu lá no canto, chorando bastante. Coincidência pura. Ela desceu do ônibus, me pegou e me levou embora para a casa da minha avó. E contou o fato para minha avó, né? Desde esse dia, a minha mãe não pôde mais ficar comigo, não pôde mais sair comigo. Ela perdeu esse privilégio que ela tinha de poder andar comigo, né? De sair com essa criança. Porque era muito perigoso, ela perdia a noção do que ela fazia. Então aí, foi onde que minha avó bloqueou de ela sair comigo. E ela começou a cada vez mais a se enfiar no álcool, né? Só que ela bebia períodos, né, da vida. Tinha períodos que ela bebia muito, tinha períodos que ela conseguia até ficar sem beber. Só que sempre voltava para o vício da bebida. Eu acredito que era uma das formas que ela tinha para poder esquecer tudo que ela estava passando, gente. Então eu lembro também que a gente morava em um apartamento, né? E minha mãe sempre dando trabalho. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade de Poá, que foi onde que eu fui criado, dos meus 3 anos até os 35 anos, eu lembro que ela foi embora de lá porque minha avó vendeu o apartamento que a gente morava e comprou esse terreno lá em Poá para construir a casa. O motivo foi a minha mãe ter tentado se matar. Ela tentou várias vezes se matar, né? Ela pulou, gente, do 3º andar do prédio, que era o 3º andar que a gente morava, e ela se jogou para tentar se matar. Eu lembro dela muito bem, com as 2 pernas engessadas, né? Quando a gente chega em Poá. E foi o motivo de a gente trocar de região, trocar de cidade. Então eu cresci praticamente vendo ela dando muito trabalho aí por causa do vício, né? Ela nunca conseguiu parar de beber. A minha mãe, ela teve 11 internação
em casas de recuperação. Inclusive, uma das melhores casas, que é a de Itapira. Uma casa muito boa de recuperação, muito boa mesmo. Só que ela teve 11 internação. E não foi o suficiente para libertar ela desse mal. Sabe por quê? Porque eu acredito hoje, com a cabeça que eu tenho, eu acredito que o problema estava na mente dela, gente. E não adiantava tentar curar ela com remédio, com medicação, com prisão, né? Ela foi para essa casa compulsória, ela ficava amarrada em camisa de força para não fugir. Só que não adiantava, sempre quando ela saía da casa, ela já voltava a beber em seguida. Por quê? Era o que fazia ela esquecer os problemas dela. Ela tinha um distúrbio psicótico, né, na cabeça. Então ela nunca conseguiu se libertar de verdade. Porque ela tinha que ter se libertado, primeiramente, limpando a mente dela, limpando o motivo que levava ela até o álcool, que era a falta de carinho, a falta de atenção, aquele amor que ela nunca teve. Ela tinha que se desprender disso, senão ela nunca ia conseguir. Tanto é que ela não conseguiu mesmo. Então, e eu também falo muito assim, porque como eu vivi vendo ela dando muito trabalho para minha mãe, a gente se pegava como cão e gato, eu e ela. Eu parecia mais um irmão do que mãe e filho. A gente brigava muito quando era época de pagamento, porque ela queria pegar o dinheiro e sair para gastar todo. Então eu fui convivendo vendo isso, só que eu não entendia que ela era apenas uma viciada. Ela tinha um problema, uma doença. E não era safada, não era ser vergonha, uma bêbada safada que bebia porque queria. Não era isso. E eu sempre maltratei ela por causa disso. Eu não entendia o que era o vício. Eu tratava mal, como todo mundo faz. A grande maioria das pessoas tratam as pessoas mal, achando que é safada, bebe porque quer. Não é, gente. A pessoa está nesse estado de vida porque ela se encontra em um estado muito difícil. A cabeça dela está toda perturbada. Agressivo, que a minha mãe maltratar com agressividade. Só que a gente discutia muito, né? E porque ela queria sempre sair para beber e queria pegar o dinheiro, porque ela tinha um problema muito grande também, que era o vício do jogo, né? Jogatina de baralho. Isso atrapalhou muito também. Juntou os dois, o vício do baralho junto com a bebedeira dela, acabou com a vida dela. Então ela sempre quis acabar com tudo. Ela sempre foi uma mulher que teve de tudo. Ela andava de carro zero, todo ano com carro zero. Só que quando bebia, perdia tudo. Entende? Então a gente sempre se brigou muito por causa disso. Tanto é que no dia da morte dela, quando ela morreu, a gente tinha praticamente aí uns 12 dias, a uns 15 dias discutido, brigado um com o outro. Eu estava sem se falar com a minha mãe. Isso me fez muito mal, gente. Bom, gente, o dia da morte da minha mãe foi o seguinte. A minha mãe tinha apenas 42 anos de vida. O meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho estava com praticamente 9 meses, né? Foi uma criança que ela quis muito, né? Ela sempre falava de um neto. Então, quando ele nasceu, nossa, a mulher realmente se transformou. Mas, infelizmente, quando ele tinha 9 meses de idade, ela saiu e voltou a beber de novo. E foi o dia que ela saiu para beber. No dia do meu aniversário, gente. Dia 12 de agosto. Quando eu completava apenas 21 anos de idade, ela sai para ir para uma festa e nunca mais voltou viva. Ela foi para essa festa aí, foi totalmente arrumada, bonita. E na volta ela passou para beber em um local e acredito que judiaram muito dela. Estarei contando como foi a morte com mais detalhes aí, viu? Mas judiaram muito dela e inclusive ela foi pro hospital com traumatismo abdominal, né? Que foi perfuração de faca. Então roubaram ela seguido de morte, né? E aí foi onde que ela perdeu a vida. Com apenas 42 anos aí, ela perde a vida porque não conseguiu se libertar do álcool, gente. E eu fiquei me sentindo muitos anos culpado, porque eu fiquei 15 dias brigado com ela. Foi no dia do meu aniversário e eu sempre maltratei muito ela com palavras fortes. Xingando, falando que ela é bêbada, falando isso e aquilo. Então, por muito tempo eu me culpei muito, gente. Contarei mais em outros vídeos aí, com detalhes, o dia da morte dela, viu? Então, essa foi a história da minha mãe, né? A trajetória dela,
de uma adolescente linda, como ela se enfiou no vício e como acabou perdendo a sua própria vida, gente.